A leitura de hoje fica em torno de um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, em que o Mateus só fala assim, vinde a mim. É Jesus falando, vinde a mim, né? E Emmanuel comenta aqui no livro Fonte Viva, na lição número 5, Consegues Ir, o seguinte: o crente escuta o apelo do Mestre, adotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, aos quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Assim as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra de seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim, entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Interessante essa passagem também do Evangelho de Jesus, até um comentário, né, de Mateus, porque a figura de Jesus hoje, ela tomou um rumo que às vezes a gente fica pensando se ele mesmo, né, estaria pensando que isso fosse acontecer. Porque essa frase não é minha, essa frase de muitas pessoas, inclusive de Gandhi. Uma coisa é o Cristo, outra coisa é o cristianismo. E o cristianismo fez uma imagem de Jesus que acaba desvinculando muitas das vezes aquela figura doce, humilde, amigo, companheiro que a gente vai ler nas Escrituras. Então é sempre muito bom a gente procurar ler as Escrituras de maneira imparcial, sem ser influenciado por nenhuma outra ideia preconcebida, a gente simplesmente fazer uma leitura como a gente faz uma leitura de um romance, né? A gente vê tantas pessoas parando para ver filmes e ver livros e às vezes pergunta quem já leu os 4 evangelhos pelo menos, que a Bíblia a gente sabe que é grande, né? Primeiro Velho Testamento e Novo Testamento. Vai pegar pelo menos os primeiros 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver aquele relato ali que pode ter uma ou outra formalidade, mas vai estar falando de uma pessoa muito simples, muito humilde, que nasceu num lugar de excluídos, nasceu em Belém, a gente chama Jesus de Nazaré porque os pais eram de Nazaré, mas teve um censo na época, ele teve que fugir dali para não morrer, né? Os pais tiveram que fugir com a criança para a criança não morrer, nasceu em Belém. E tem uma anotação no Evangelho de João que até fala assim, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Quer dizer, Nazaré era um lugar excluído. Para a gente que é aqui da Baixada Fluminense, uma vez eu já fiz essa comparação, né? Como se Jerusalém fosse o centro de Nova Iguaçu e Nazaré fosse lá em Tinguá, que é bem distante, né? Bem deslocado, né? E que as pessoas quando vão lá ficam maravilhadas com a beleza natural. É mais ou menos isso. E Jesus era aquela pessoa, né, que de muita integridade e uma inteligência fora do comum. Ele fala pra gente aqui, ó, vinde a mim. O que significa esse vinde a mim? Ele fala num determinado momento do Evangelho, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala várias vezes, ó, não é simplesmente declarar o meu nome, não. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Usam umas palavras assim para querer dizer, ó, não é simplesmente da boca para fora, não. O que é o vinde a mim? Vinde a mim, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele promete alívio. Ele não promete cura, porque a cura é individual. Quando a gente está
espiritualmente bem, o corpo também vai responder de acordo com o espírito. As doenças que a gente tem no corpo, elas são educativas para o nosso espírito, todas elas, sem exceção. Tem aquelas que fazem parte da coletividade, das provas coletivas que a gente passa, e tem aquelas que são educativas para a gente. Um dia a gente vai descobrir, né, já está descobrindo isso através da ciência, que por trás de cada enfermidade tem alguma atitude moral nossa que está provocando aquela enfermidade. E Jesus falava: vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Já perceberam que ele falava assim em vários momentos, né? No momento de cura física, alívio físico. Ele falava assim: ó, vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Ele falava: tua fé te salvou. Alguns momentos ele falava assim: eu nunca vi um povo tão sem fé como esse aí. Aqui a gente não vai conseguir muita coisa não. Ele estava na porta da cidade chamada Betsaida, vira para os discípulos: vamos embora daqui, que aqui muito trabalho para fazer, aqui não tem como a gente chegar. Ou seja, a mensagem que ele deixa para a gente é que respeita o livre-arbítrio do ser humano até as últimas consequências. A gente é que tem que aprender a abrir a porta do coração e ir até ele. E você vai até ele como? Você vai até ele, primeiro, através do recurso da oração, que poucas pessoas fazem. A gente deve fazer, e poucas coisas sabem fazer também. A gente deve dedicar um momento para fazer isso, é fazer com calma, através da meditação, respirar, fazer essa sintonia, né? Quando ele fala, né, o Paulo de Tarso fala, chegou um ponto que eu e o Pai somos um só, ele estava em sintonia com o Pai. A gente procurar fazer isso e procurar o tempo todo buscar em cada um de nós aonde a gente está desafinado com a lei de Deus. É o que a gente vai estar sempre repetindo, é a preocupação de todos nós aqui. Depois que a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender que a gente pode ser usado como instrumento na mão dele para alívio de muitas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente vai buscar os trabalhos, né, de muito sofrimento, aquela pessoa que está num asilo, aquela pessoa que está num hospital, que está num cárcere, está preso, mas às vezes o mais próximo da gente não está observando bem, às vezes está na nossa família, está no nosso vizinho, e é isso que ele fala para a gente: ó, vinde a mim, é o quê? É a gente tomar coragem de começar a buscar essas informações, entender que o nosso ego ainda, ele faz com que a gente tome caminhos muito equivocados ainda, e a gente começar a entender, né, aonde eu estou conseguindo cumprir o que foi recomendado. Por que ele teve essa coisa de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele está querendo dizer para mim, ó, nas bem-aventuranças, como Gandhi também, fazendo referência a ele de novo, ele falou assim: se todas as escrituras se perdessem, somente as bem-aventuranças estivessem salvo, nada teria sido perdido. Ele fala, né, ó, bem-aventurado, vocês estão sofrendo, eu sei que o povo está sofrendo, mas avante, bem-aventurado, aqueles que são mansos e pacíficos, porque esses vão herdar, aí, ele fala do reino dos céus, a terra. Eu uso uma linguagem figurada para a gente, né, para dizer, ó, vão ser felizes. Bem-aventurado aqueles que sabem perdoar, os que são misericordiosos. Bem-aventurado aqueles que são humildes. Na época eu usava a linguagem de pobres de espírito. Tem que usar. Essa é a maneira da gente começar a buscar Jesus. Então a colocação aqui de Emmanuel, né, quando chega no final, ele fala para mim, para a gente assim, né, ele fala: entretanto, para falar com a verdade, quem já consegue ir? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. É interessante que as pessoas às vezes confundem, né, por conta dessa figura que foi criada pelo cristianismo, que é completamente diferente da imagem do Cristo. Aquela pessoa que é amor o tempo todo, que é muito humilde, que é enérgico também quando tem que ser, mas é enérgico com amor. Uma pessoa que veio se ajoelhar aos pés dos discípulos para passar o azeite e o perfume da época nos pés dos discípulos. Que ele venha falar assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Você consegue imaginar aquele patrão que sai da sala com ar-condicionado e vem fazer na frente para dar o exemplo para todo mundo? É isso, eles estão falando assim, ó, vinde a mim, procure observar o que eu fiz, como eu fiz, vamos tentar junto, que a vida vai melhorar, a gente vai ficar mais calmo e vai conseguir superar essas dificuldades. Que assim seja.